Aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E depois nós vamos dar uma ida daqui a pouquinho lá em Tito. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Efésios 4, verso 12 e 13 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Marca esse texto aí e vá um pouquinho à frente aí em Tito, por favor. Tito 2, versos 7 e 8. Diz assim o texto: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Eu disse aqui domingo passado que Deus colocou no meu coração uma direção para que eu pudesse vir falar acerca de Cristo. Tratados acerca de cristologia. E por incrível que pareça, domingo passado eu provei e convenci a todos que Deus não existe. Até quem veio na igreja dizendo que eu queria ver essa heresia, só que, pastor, realmente Deus não existe. E se você não sabe como é isso, vai lá no meu canal, a mensagem de domingo passado está lá. Deus não existe, eu posso provar. Pr. Anderson Lourenço. E eu ia iniciar essa semana essa série de mensagens. Está tudo preparadinho, muito bem elaborado. Mas aí eu fui verificando algumas pessoas dizendo: pastor, segura aí, julho eu tenho que dar uma saidinha, visitar um parente. A gente está com muita gente que está fora da cidade. E eu falei: não, tá bom, vamos seguir. Hoje amanhã já é 20, né? A gente segura mais 2 semanas. Mas nem por isso eu vou deixar de falar acerca das coisas de Cristo. E o que eu quero tratar com você nessa noite é aquilo que é a essência da vida cristã. É aquilo que nós podemos considerar o que é de mais importante na nossa caminhada cristã. Que é o que, pastor? O que é? É possuirmos o caráter de Cristo em nós. Necessitamos possuir o caráter de Cristo em nós. E para isso, eu uso a pessoa do apóstolo Paulo nessas 2 referências para poder trazer alguns princípios interessantes. Não quero pregar aqui, mas eu quero trazer algumas coisas muito importantes e relevantes para a nossa vida cristã. E que eu julgo importante e essenciais para que nós alcancemos uma vida de santidade. É bom salientarmos que a palavra caráter tem origem em uma palavra em latim que significa uma marca, uma
identidade, por que não dizer um estigma. Caráter também é considerado como qualidade distintiva. Você pode conversar, relacionar com dezenas e centenas de pessoas, por que não dizer talvez milhares de pessoas, e você nunca verá uma pessoa, pode até ser parecida, mas igual você não vai encontrar. O nosso caráter é o que nos marca, é o que nos identifica como pessoa. É o nosso caráter. E lembra que eu falei aqui domingo passado da mensagem, só pensando aqui ao que veio à minha mente, de que da mesma forma que Cristo veio a esse mundo, Ele também se apossou de propriedades humanas, que é o corpo, que é a aparência física, que são as necessidades. Porém, Ele veio com a sua divindade também, que é aquela união hipostática, é aquilo que nós entendemos como humano e divino. Contudo, todavia, também nós não somos também totalmente humanos. Nós somos seres humanos formados de carne e osso, porém nós temos uma particularidade que nenhum outro ser vivente tem: mente, pensante, capaz de relacionar, tomar decisões. Nós temos isso porque nós temos alma. Nenhum outro ser vivente possui alma. Os animais não têm alma, apenas o ser humano. É aí que nós identificamos com o divino. Então vejam bem, pense um pouco, quero fazer algumas perguntas para vocês, e que você responda para si mesmo. A primeira é: que qualidades me identificam? Quais são as virtudes, os valores que me identificam? E o que eu tenho de identificação é positivo ou é negativo? É mais positivo, é mais negativo? Existe um equilíbrio? Ou eu me esforço para ser mais positivo, ou eu não me esforço, vivo uma vida deliberada, sem muita disciplina, e as coisas que eu faço, promovo, edifico, projeto, não são coisas muito positivas. Quais são as marcas que eu tenho deixado por onde eu passo? Seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja no ambiente de família, seja até mesmo na igreja. Quando as pessoas ouvem o meu nome, quando as pessoas ouvem o seu nome, fulano, o que vocês acham que elas pensam quando escutam o teu nome? Quem realmente te conhece, quem realmente se relaciona com você. Quando os seus valores, quando os seus princípios adquiridos durante a caminhada cristã são colocados à prova, você consegue manter o caráter que você adquiriu de Cristo quando nasceu de novo? Isso é observado? É verificado isso na sua vida? Porque as tentações são diárias. E por último, diante das pressões, diante das tentações da vida, como é que você se comporta? Porque aquele que diz ter a mente de Cristo, ele precisa também se apossar do caráter de Cristo na sua vida diária. E nós precisamos ter a mente de Cristo. O que eu faço, o que eu planejo, o que eu exponho, glorifica a Deus?
o que eu faço, o que eu planejo, o que eu exponho, o meu comportamento, as minhas intenções, glorificam o nome daquele que me criou, que me dá a vida? Jesus faria o que eu estou fazendo, pensaria o que eu estou pensando? E eu vou falar daqui a pouquinho sobre mente, vocês vão entender o quão grave é isso. Esse campo de batalha tão desejado por Satanás. Caráter significa esforçar-se continuamente para entregar primeiro. Entenda o que é por esforço. Adquirir o caráter de Cristo em nós não é algo fácil, irmãos, é algo muito difícil. Quão difícil é seguir a Cristo, servir a Deus? Não é fácil. Por mais que muitos hoje apresentem uma proposta de uma porta mais alargada, eu quero dizer para você que ela permanece estreita. Eu poderia dizer para você que nesses últimos dias da igreja na face da terra, essa porta está ainda mais estreita. Sabe, amados? Em muitos momentos, verdades como estas doem na carne. Por muitas vezes você vai passar por situações que vai doer no profundo da sua alma, que é a sede das suas emoções. Mas eu digo para você, o seu espírito vai se alegrar por você agir corretamente, por você fazer de acordo com o que está designado já na palavra de Deus. Sabe, amados, mesmo que aparentemente determinadas tomadas de decisões tragam danos momentâneos, mas acima de tudo está a valorização do caráter de Cristo na minha e na sua vida. Vocês estão me entendendo, amém? Tá legal? Pode seguir? Existe um filósofo grego chamado Heráclito. Eu gosto muito de estudar esses filósofos. Ele disse uma frase muito interessante, se você quiser tomar nota. Então depois você pega a mensagem lá no meu canal lá e você vai. Mas preste atenção que diz essa frase. O caráter de um homem, quando eu falo homem, eu digo homem e mulher. Eu digo homem como espécie. O caráter de um homem é o seu destino. Se o seu destino está traçado através de um bom caráter, você vai ter um bom destino. Mas o seu destino está desenhado, delineado por más ações, frutos de mau caráter, seu destino não será muito bom. E você pode perder até mesmo a salvação por conta disso. Eu não vou entrar aqui em méritos, questões teológicas, mas é fato que se você for uma pessoa de mau caráter, por mais que você sente no banco de uma igreja, eu já vou entender que você não nasceu de novo. E o fato de você sentar no banco de uma igreja, portar uma Bíblia, trazer essa Bíblia, porém não vivê-la, apenas conhecê-la, o céu não é para você. Caráter são valores e princípios eternos com os quais alguém se compromete e que se manifestam em sua vida como conduta e ética. O bom caráter, presta atenção, é como um sistema de segurança pessoal para a nossa vida que nos protege. Ei, presta atenção. Você não precisa nem se esforçar tanto para receber de Deus recompensas, favores. Não. Apenas apresente a Ele um bom caráter. Seja alguém
que dignifica as pessoas no âmbito da honra. A honra vai te dar retorno, o quê? Recompensas. E o campo da honra é muito mais complexo. Essa semana eu estava com a pastora, a gente está pegando assim, cada semana a gente pega um assunto estudando, então a gente está fazendo uns cursinhos em casa, sabe? Irmãos, e isso eu vou trazer para a igreja. Vou fazer uma série de mensagens aqui só sobre honra. Quinta-feira agora eu vou fazer uma live com o pastor Yuri de Goiânia, da igreja Vive por Ti. Lá de Goiânia a gente vai falar sobre honra. Depois eu coloco nos grupos lá para vocês verem. Ele falou, pastor, vamos fazer uma live e falar sobre honra? O Yuri. E eu já vinha trabalhando e falei, gente, Deus é tão bom, coloca as coisas certinho, do jeito certinho, né? E eu falei, como tem pessoas que não nasceram de novo, porque não entendem o âmbito da honra. Eu tenho orado para que essas pessoas entendam isso, para que muitos entendam isso. Sabe, amados, as maiores lições relativas à nossa fé que poderíamos ensinar ao nosso próximo estão relacionadas às nossas atitudes. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, amados. As lindas palavras, os belos estudos que nós preparamos, né? Essas lindas palavras que dizemos se tornam vazias quando não vivemos aquilo que nós professamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós admoestamos. Se a gente não viver, é vazio, não tem nenhum efeito. Tem mais um filósofo que chama Ralph Emerson, que ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Tu pode falar o que for, irmão, pode ser esmerado nas palavras, pode ter uma oratória bonita, pode ser eloquente, pode falar palavras difíceis, mas eu não consigo ouvir as suas palavras porque seu testemunho fala muito mais alto. Nós precisamos, amados, como cristãos, nós precisamos não somente falar sobre Cristo, mas apresentar um semblante, um aspecto, um espelho, e desenvolver o quê? Um caráter cristão, e viver um estilo de vida com base deste caráter. Fazer isso requer comprometimento, dedicação, e ter o caráter de Cristo em nós requer também muito sacrifício, irmão. Requer muita renúncia. Renunciar ao meu eu, às minhas vontades, os meus desejos. Renunciar a minha identificação com as coisas do mundo. É eu escolher ser puro, eu escolher ser santo. É eu escolher ter a mente de Cristo. E tirar prova de tudo que eu for fazer, tudo que eu for apresentar e me expor. Cristo faria, Cristo falaria isso. É pôr à prova a mente de Cristo. Então, para nós seguirmos aqui, fazer isso requer comprometimento, dedicação, sacrifício. E se quisermos ser cristãos de fato, não podemos ignorar alguns conselhos. Eu quero agora ir de maneira rápida para esses conselhos. E o primeiro conselho que eu deixo para vocês é o seguinte: conheça bem os atributos de Cristo. Você conhece Jesus? Essa série que eu vou começar
com vocês daqui 2 semanas quem é Jesus. E eu asseguro para vocês que eu vou trazer coisas aqui e falar, meu Deus, eu nunca imaginava isso acerca da pessoa de Cristo. Como há 2 reuniões passadas nós viemos trabalhando, domingo passado e no domingo retrasado também. Eu quero trazer algumas pérolas para vocês acerca desse Jesus, que é o Cristo. Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ele é Jesus de Nazaré, o Cristo. O que isso significa? Qual o peso disso? Sabe, queridos, precisamos conhecer bem aquele que nós seguimos. Jesus Cristo tinha um caráter e uma personalidade sem igual, na qual ninguém que viveu na face dessa terra teve ou terá. Ele era paciente, Cristo era manso, humilde, gentil, amoroso, altruísta, obediente ao Pai, sábio ao lidar com as mais difíceis situações, enfim, Cristo era perfeito. E o efeito desse perfeito não é perfeito em aparência, porque não tinha muita formosura na sua aparência. Esse perfeito diz respeito à sua santidade. Jesus Cristo era perfeito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, diz, o apóstolo Paulo dizendo, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. Se quisermos nos tornar verdadeiros cristãos, precisamos olhar para Cristo e não perder Jesus de vista. Ei, olhe para mim, você, todos vocês. Será que você poderia dizer assim para alguém, ei, você, torne-se imitador de Cristo, como eu sou? Será que você poderia dizer isso para o seu colega de trabalho? Para um amigo seu de faculdade? Para o seu vizinho? Ei, vizinho, torne-se imitador de Cristo como eu sou. Agora lembra da frase do filósofo? O que ele falou? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz, o que você diz. Não venha falar que você é imitador de Cristo, mas você envergonha Cristo no que você faz. Cristo se entristece. Sabe, queridos? Segundo, seguir os conselhos de Cristo, imitar seu exemplo e guardar os seus mandamentos, seus ensinos. Isso é esperado daqueles que abraçam o cristianismo, aqueles que possuem atitude cristãs. E Cristo nos ensina através da sua palavra. E Cristo ensinou em sua época incansavelmente através do seu exemplo. Cristo ensinou por parábolas para os leigos entenderem melhor através de histórias. Vem cá, deixa eu ficcionar isso aqui para você. Jesus Cristo contava uma parábola, uma historiazinha ali para poder a pessoa entender o que ele estava querendo transmitir como conteúdo. Sabe, amados, através de seus sermões, quão profundas riquezas nós temos naquele momento em que de um monte Jesus Cristo proferia um sermão. E você talvez nunca teve contato com isso na Bíblia.
sem entender a profundidade daquelas lições do Sermão do Monte. Sabe, amados? Temos um conteúdo vasto de informações na palavra de Deus. Contudo, todavia, não somos íntimos dessa palavra. Nós somos mais íntimos do nosso celular, somos mais íntimos das redes sociais, somos mais íntimos de pessoas, de coisas, momentos que não trazem edificação. Mas nós não estamos preocupados em sermos íntimos com as coisas de Deus. Sabe, amados? Nossa obrigação é não somente admirar suas lindas, como Jesus falava bonito, como Jesus ensinava, nossa, Jesus é lindo, nossa, eu amo Jesus. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos nos esforçar ao máximo para moldar nossa vida segundo o que foi ensinado e proposto pelo Mestre como estilo de vida. Ter esse caráter enraizado em nossas mentes, em nossos corações. Sabe, amados? Um verdadeiro cristão está sempre desejoso de crescer mais, de conhecer mais acerca do Pai, tê-lo como referência perfeita, como Ele é. Ter Jesus como sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, como o impulsionador da vida, aquele que traz a alegria mesmo em momentos difíceis. Este é Jesus. Você pode dizer amém? Cultivar pensamentos dignos. E é aqui onde eu queria me deter um pouco mais com vocês, mas daqui a pouco eu já encerro. Os pensamentos, todo pensamento antecede os nossos atos e as nossas ações. Se os pensamentos são bons, os atos também serão. As más ações são procedidas por maus pensamentos. Toda e qualquer ação, qualquer movimento nosso é o que? Intencionado, primeiramente, os nossos pensamentos. Pode acontecer de uma pessoa fazer algo aparentemente bom, movida por uma má intenção. E quando eu falo de mente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, amados. Quando eu falo de mente, como diz Francis Frangipane em seu livro Os Três Campos de Batalha, e onde acontece a guerra espiritual predileta de Satanás, não é na igreja, não é nas regiões celestiais, mas é na nossa mente. Lembra que eu falei? Que Deus nos deu uma alma, Deus nos deu capacidade de sermos seres pensantes. E o diabo vem para agir nesse campo. O autor fala algo tão interessante, que ele fala assim: por mais alto que seja o plano espiritual em que você se imagina estar, ou seja, não interessa se você, em que plano espiritual você está, quantas campanhas, quantas consagrações. Lembre-se de uma coisa: Adão estava no paraíso, tendo a visita de Deus todo fim de tarde, e foi ali que ele caiu. Satanás não respeitou a intimidade que Adão tinha com Deus. Antes que seu conhecimento e suas experiências religiosas ampliadas o façam sentir autoconfiante, lembre-se de que Salomão escreveu 3 livros nas Escrituras poderosos,
ele verdadeiramente vislumbrou a glória de Deus. Foi considerado o homem mais sábio da face dessa terra, pós-Cristo, depois de Cristo. Mas caiu. Diferentemente daqueles que não conhecem a Jesus, nós fomos libertos da autoridade e do domínio das trevas. Amém por isso? Nós fomos transportados do quê? Do reino das trevas para o reino da luz. Porém, contudo, todavia, se somos nascidos da luz, não somos presos na armadilha das trevas. Se porém toleramos as trevas pela tolerância ao pecado, ficamos vulneráveis ao ataque satânico, pois onde há desobediência voluntária, consentida, entendida, a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, quando isso chega até nós, a nossa mente, chega também a escuridão espiritual, chega às trevas. E portanto o potencial para atividade demoníaca. E presta atenção para me encerrar. Satanás tem acesso legal dado por Deus para morar no domínio da escuridão. Devemos entender esse ponto. O diabo pode circular por qualquer área das trevas, mesmo na escuridão que ainda existe no coração de um cristão que ainda não entendeu a importância de ter o caráter de Cristo, de ter a mente de Cristo. Aquele que não tem a mente de Cristo, aquele que começa a intencionar coisas maus, viver uma vida de desobediência e pecado, as trevas abrem as portas, a escuridão abre as portas para um ser habitar. E o campo de batalha predileto de Satanás é a nossa mente. Sabe, queridos? Deixa eu ler um negócio aqui rapidinho para você. Henry Nouwen, em uma meditação denominada Senhor de Nossa Mente, diz assim: desejamos realmente que nossa mente seja a lata de lixo do mundo? Será que a minha e a sua mente é a lata de lixo do mundo? A minha e a sua mente é intencional como as mentes das pessoas que não têm Deus, que estão no mundo? Desejamos que nossa mente se encha de coisas que nos confundem, nos deprimem, nos incitam, nos atraem e nos rechaçam. Pensemos ou não que são boas para nós estas coisas? Desejamos que outros decidam o que deve entrar em nossa mente e determinar os nossos pensamentos e sentimentos? Ou nós precisamos determinar o que entra ou não na nossa mente? Quando as janelas da alma se abrem, o que entra na minha mente e na sua mente? Os nossos olhos são essas janelas. Quando alguém vê algo, alguma intenção sua, naquele momento que os olhos se voltam para aquilo, as janelas da alma se abrem, o que entra na mente dessa pessoa? O que entra na sua mente ao ver determinadas coisas? É claro que não é esse o nosso desejo, mas é preciso uma verdadeira disciplina para permitir que Deus e não o mundo seja o Senhor da nossa mente. Só existem dois senhores para serem senhores da nossa mente: ou Deus ou o mundo. Não tem outro Senhor. Entendeu, Jair? Está pegando aí? Está anotando aí? Entretanto, isso exige que sejamos não apenas mansos como pombas, mas também astutos como serpentes, prudentes, vigilantes em toda conduta e estilo de vida.
Para tanto, a leitura espiritual é uma disciplina útil. Leitura espiritual, ler a palavra. Que isso, pastor? Para com isso. Não tem tempo para isso não. Ele continua dizendo: que livro estamos lendo no momento? Que livro? Um livro escolhido para alimentar a nossa mente e trazer-nos para perto de Deus? Se lêssemos um livro assim por apenas 15 minutos do dia, 15 minutos que você abrir a sua mente lendo algo de Deus, veríamos nossa mente deixando de ser uma lata de lixo e tornando-se um recipiente cheio de pensamentos bons e saudáveis que agradam ao Pai. Eu me eximo agora da culpa, porque foi dado a vocês, não algo novo, mas apenas eu tirei algo que estava lá, às vezes, no cantinho da sua mente, na gavetinha lá da mente, gavetinha externa. Sabe, amados? Cristo alertou sobre essas coisas. Manter bons pensamentos ajuda-nos a não cair na cilada da hipocrisia e a evitar as más condutas, as más atitudes. E ajuda ainda a nós não cometermos erro. Quem está na verdade, amados, dificilmente vai errar. Mas quem está no engano do mundo, deixando a sua mente obscurecida pelas coisas do mundo, Satanás vem, se apossa, tira você de foco, tira você das coisas de Cristo que eram para te atrair. As coisas de Deus não atraem mais você, mas apenas as coisas que não produzem edificação vai atrair a sua mente. David Kay diz algo muito interessante: um caráter íntegro nada mais é do que o resultado de esforços e pensamentos contínuos, o efeito de um convívio prolongado com pensamentos divinos. Diga assim: caráter íntegro. Quero ouvir. Para se ter um caráter íntegro, é necessário um convívio contínuo e prolongado com pensamentos divinos, com leituras que podem fazer você crescer na sua espiritualidade. E por último, ter autocontrole. Nada dá tanta força de caráter a uma pessoa do que ela conseguir controlar a si mesma. Desejos, emoções, pensamentos, sentimentos. Dominar seus apetites. Dominar as suas paixões, dominar os seus desejos intencionais. Bill Hybels, em seu livro, fala o seguinte: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você, marido, quando a sua esposa não está te olhando o que você está fazendo? Quem é você, esposa, quando o seu marido... Quem é você, servo, quando o seu líder não está perto de você? Quando o seu pastor, ainda mais agora que a gente, inevitavelmente, em função da situação, estamos mais distantes uns dos outros, e como isso tem me entristecido, mas é um momento de entender o que estamos passando. O certo sábio disse o seguinte: caráter é o modo como agimos quando ninguém está olhando. Caráter é o modo que nós agimos quando ninguém está olhando. Ah, ninguém está me vendo, mas tudo bem que não tem ninguém, mas tem um alguém que nada mais é o eu sou, que tudo vê.
De onde fugirei do Senhor? Se eu for até o profundo dos mares, os mais profundos mares, os mais altos cumes, de onde eu não tenho de onde para onde fugir de Deus, amados. Deus tudo vê. Todos nós sabemos que o ser humano tem capacidade de fingir-se alguém que na verdade é. Pelo amor de Deus, amados, não seja alguém que você de verdade não é. Isso é um desvio gritante de caráter. Porque para Deus é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Né, Mimi? Se alguém acha que consegue fingir sempre, na verdade essa pessoa já se tornou aquilo que antes fingia ser. Irmãos, quantas pessoas eu já não peguei, como diz, no pulo do gato, tentando ser alguém que não era, se apresentando ser alguém que não era. E quando a máscara cai, irmãos, é terrível. É muita vergonha. E ela cai. No reino de Deus, no reino espiritual de Deus, não tem nada que fica encoberto, que não vem em determinado momento ser o quê? Apresentado. Não tem nada de errado que não venha à luz em um determinado tempo. Sabe, amados? Não ignore as pequenas coisas. Quando admiramos o esplêndido oceano, acho tão lindo poder ir para a praia. Queria ter ido esse mês agora de férias, meu julho, né? Você chega naquele oceano e você começa a pensar: meu Deus, que corgão é esse? Né? Aí você lembra que ele é formado por inúmeras gotículas de água. Você pode ir lá no oceano, pegar aqui na conchinha da sua mão, um pouquinho, pinga. Aí você vai imaginar nosso caráter, da mesma maneira, mas o nome da mesma forma. O nosso caráter é composto de pequenas atitudes dia a dia, amém? Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, enquanto o nosso coração bater, enquanto o ar entrar em nossos pulmões, o nosso caráter dia após dia também vai estar sendo o quê? Trabalhado. Só que nós temos que progredir, temos que crescer, temos que desenvolver, temos que adquirir maturidade, irmãos. Deixar a meninice cristã, a meninice da fé, de fé em fé, seguir e crescer. Sabe, amados, uma das atitudes de Jesus que pode nos ensinar sobre caráter é o momento em que ele chama seus discípulos para estar com ele, caminhar com ele. Segue-me. Quantas pessoas, eu já preguei aqui, tem mensagens minhas lá no canal, que Jesus chamava: vamos comigo, lembra? Vamos lá. Não, Jesus, eu tenho que ir despedir dos parentes. Não, Jesus, eu tenho que ir enterrar o meu pai que está morrendo. Não, Jesus, deixa ele cuidar dos negócios. Sabe, amados, esses homens que andaram com Jesus, conviveram com ele 24 horas, conheceram a intimidade do Pai. Aí você pode pensar assim: não, pastor, como seria bom? Eu já acabei, tá, amados? A gente já vai orar. Como seria bom, pastor? Se eu pudesse voltar lá naquela época de Jesus, né? Eu mesmo já pensava assim. Voltar lá nos tempos de Jesus e imagine andar com Jesus assim, olhar para Jesus, você dá um tapinha aí, Jesus, beleza? Pegar na mão de Jesus, conversar com Jesus. Digo para vocês, amados, o tempo no qual nós vivemos, essa dispensação da graça, aqueles homens não tinham o Espírito Santo não havia sido enviado ainda, eles estavam andando com Deus ali, humanizado.
Mas o Espírito Santo veio no nosso tempo. O Espírito Santo é Deus. E melhor do que aquela época, Deus está dentro de cada um de nós. Você pode dizer amém? Então quando você fala, não, pastor, é porque eu não tenho, Deus parece tão distante. Irmãos, olha para dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim. E eu convido Ele todo dia. Eu falo, bom dia, Espírito Santo. Ontem eu quis dar um de muito resistente, né? E aí eu gosto de tomar uns chazinhos. Eu tomei um chá preto forte, um chá inglês. E tomei esse chá de noite, já tarde, depois que a gente estava estudando lá. E eu falei, não, isso aqui não... E Cláudia, não toma. Tomei, tá? 2 horas da manhã, acordei, puf. Nossa, eu dormi demais, já deve ser quase 8 horas, 2h04 da manhã. Caramba, o sono não vinha. Eu vou levantar, vou falar com Deus, irmão. É bom demais, irmão. E quanto mais tu fala com Deus, Ele vai falando contigo. Sei que eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã. O chá foi... Depois eu passo, viu? Para você que dorme demais, viu, Patrícia? Pode dar, viu, Fausto? Vou passar. Eu sei. Eu queria dar para a esposinha, mas é esperta, não quis tomar de jeito nenhum. Mas eu entendo também que nada acontece por acaso, mas ontem eu realmente estava precisando falar mais com Deus. Eu tomei o chá e o chá me ajudou a ficar mais despertado. E eu quis falar com Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos falar com Deus. Ei, coração, o que está no nosso coração, amados? Se Jesus visitasse o seu coração agora, nesse momento, o que ele ia encontrar aí? Se Cristo, se o Espírito Santo fosse fazer uma visita específica agora na sua mente, que pensamentos têm permeado a sua mente? Isso é sério, amados. Nós vivemos tempos em que os justos, os fiéis, só prevalecerão, irmãos, se for pela fé. E a fé, ela só é aumentada, ela é dada por Deus, ela só é aumentada mediante um caráter aprovado de Cristo em nós. Você pode dizer amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, baixasse sua cabeça. Eu queria chamar a pastora Cláudia. Vem aqui, pastora, fazer essa oração.